Bem, eu queria falar um pouco com vocês sobre o Espírito Santo. Nem sempre na nossa relação com o cristianismo a gente faz essa distinção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas na Bíblia a gente vê o tempo todo eles agindo em determinadas situações. Em algum momento você vê Deus Pai, em outros momentos você vê o Deus Filho, em outros momentos, em outras situações, você vê o Deus Espírito Santo sendo bastante usado, sendo bastante enfatizado em determinada situação, num contexto que você esteja lendo a Bíblia. Então hoje eu queria falar justamente do Espírito Santo, que Jesus deixou para nós quando ele estava de partida. Eu queria fazer uma oração e logo depois a gente vai começar e eu vou introduzir com uma história, onde eu gostaria que você se imaginasse nela, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome por estarmos aqui. Como é bom poder estar no corpo, como é bom poder estar com a igreja, como é bom poder estar nesse lugar, ouvir canções que falam da sua soberania, que falam da sua verdade, que expressam para nós quem o Senhor é. Deus, talvez se nós tivéssemos a consciência de que esse privilégio não foi dado a todos, nós nos alegraríamos mais na tua presença. Se nós tirássemos um pouco da nossa mente a ideia de que merecemos estar aqui, talvez nós seríamos mais gratos ao Senhor por poder abrir os lábios e declarar canções como a que cantamos e ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, quando negligenciamos esse momento, quando trocamos esse momento por qualquer outra coisa, que não vem do Senhor, que não é da tua orientação para as nossas vidas. Então eu quero te pedir que o tempo em que o Senhor nos permitir estar aqui hoje, o Senhor encha o nosso coração. O Senhor toque em nós. O Senhor visite o mais profundo da nossa alma, Senhor. Queremos ser alimentados por Ti. Como ouvimos há um tempo atrás, que o Senhor nos coloque sentados nessa noite para receber o Teu alimento. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu queria começar contando uma história para vocês e eu gostaria que você se imaginasse nela. Então vamos lá, imagine que por algum motivo, quando você nasceu, você foi colocado em uma ilha deserta. E você passou ali um bom tempo da sua vida, talvez uns 20, 25 anos, não sei. Só que quando te deixaram nesse lugar, deixaram também a Bíblia. Olha que beleza. Colocaram do teu lado um livro. E você passou todo o seu tempo naquela ilha, não fazendo outra coisa a não ser ler. Durante todo o dia, todo o tempo em que você tinha, você estava em contato com aquele livro, lendo o tempo todo. A ponto de, o tempo em que você ficou ali, 20, 25 anos, você tenha gravado no seu coração, na sua mente, todos os ensinamentos. Você conseguiu compreender de fato quem era o Espírito Santo, quem era Jesus Cristo e quem era Deus, e como eles agiam de forma individual em cada situação. Você criou naquele tempo ali um contato muito grande com Deus. De alguma maneira ele se apresentou a você de uma forma muito clara, a ponto de você não ter outro conhecimento da vida a não ser da ação de Deus na vida de um ser humano. E depois desse tempo, então, lendo a Bíblia,
conhecendo totalmente ali as Escrituras, chega um barco naquele lugar e te resgata, te tira daquele lugar e te leva então para uma cidade, talvez São Gonçalo, quem sabe, mas te leva para um local, para uma cidade, e você chega naquele lugar com uma grande expectativa, porque durante todo o seu tempo de leitura você viu tudo que o Espírito Santo era capaz de fazer na vida de uma sociedade, na vida das pessoas. E qual era o propósito dele? Então você chega cheio de expectativas, você chega com o coração alegre, porque você vai encontrar um povo que possivelmente também teve a oportunidade que você teve lá naquela ilha. Se você sozinho naquela ilha deixar uma Bíblia para você, imagina o povo que estava na cidade, com mais recursos, com mais oportunidades do que você. Aí você então chega na cidade com aquela expectativa, dizendo o seguinte: nossa, uau, eu vou encontrar essa galera que é cheia do Espírito Santo, que é cheia do poder de Deus, que deve estar fazendo muitas coisas. Então eu vou chegar num lugar para que eu possa me juntar a eles e viver tudo isso que Deus colocou no meu coração, diante daquilo que eu li, diante daquilo que eu entendi e do que Ele fez na minha vida. Só que quando você chega naquele lugar, você se assusta. Porque quando você estava na ilha, você estava lendo a Bíblia dentro de um contexto cultural diferente daquele que as pessoas estavam vivendo na cidade. Você estava em um lugar onde, de alguma maneira, o sistema, a cultura da cidade não influenciava na tua vida. A única coisa que te influenciava, a única coisa que te impulsionava a viver, gerava sonhos na tua mente, fazia com que você pensasse no futuro, era a palavra de Deus. Era aquilo que você estava lendo e se alimentando e tendo um enorme prazer. Só que quando você chega nesse lugar, diante de tudo que você tinha lido, você imagina encontrar um cenário muito legal, muito bacana, onde o poder de Deus estava agindo. Você ouviu falar em um povo chamado igreja, você leu a respeito de um povo que foi conduzido por Deus, você leu a respeito da presença de Jesus na terra, e você leu também na presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos discípulos e tudo que eles faziam. Você queria muito ter contato com essas coisas, você queria ver essas coisas, você chega nessa expectativa. Só que quando você chega ali, há uma grande decepção. Porque você diz o seguinte: cadê essas pessoas? Onde eles estão? Eu não consigo identificá-los. Cadê aquele pessoal que pregava, que orava, que o Espírito Santo agia? Cadê aquele povo que Deus chamou de igreja, disse que era dele e disse que separou? Então, há uma grande frustração nesse momento, porque você não percebe que esse povo existe, ou que este povo está sendo observado e está influenciando as outras pessoas. Esse Espírito Santo que encheu a vida dessa pessoa, que pode ser você ou eu, e que te trouxe para a cidade, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele continua agindo, ele continua fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado, e ele não vai deixar de fazer. Ele não vai deixar de fazer. Talvez na minha vida e na sua vida ele não esteja agindo, mas eu tenho certeza que ele está agindo na vida de outras pessoas.
porque é plano de Deus, é propósito de Deus. A questão é, eu e você hoje, vamos continuar vivendo dessa maneira, sem perceber o agir de Deus, sem estar nessa correnteza, sem estar nesse rio que vai passando e vai mostrando a justiça de Deus, ou nós vamos continuar sendo essas pessoas que, por exemplo, a figura desse homem que eu falei, dessa pessoa, não está enxergando? O fato de ter o contato com a Bíblia e estar lendo o tempo todo, faria com que esse homem, essa pessoa, identificaria rapidamente em alguém a presença do Espírito Santo. Ele conhece tanto o agir de Deus, ele leu a Bíblia de capa a capa, ele saberia identificar as pessoas que estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus das pessoas que não estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que a Bíblia, ela diz para mim e você, e nós já vamos ver isso em alguns textos que nós vamos ler. Você com certeza saberia que foi o Espírito Santo que orientou os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, a realizarem coisas inexplicáveis. Você teria esse entendimento, eu teria esse entendimento. E o fato de ter esse entendimento, nós reagiríamos diferente a algumas questões que nós estamos vivendo hoje. Quando eu percebo e entendo o que o Espírito Santo faz na vida de alguém, quando eu entendo o que ele quer fazer na vida de alguém, eu então sei para onde ele está conduzindo a igreja. Quando eu não percebo isso, quando eu não entendo isso, eu logo não consigo perceber os movimentos que ele está fazendo. E hoje, e aqui eu não quero apontar o dedo para nenhum de vocês, quem sou eu? Eu quero simplesmente chamar a minha atenção e a sua para esse momento que nós estamos vivendo. Para esse momento que é extremamente essencial para a vida da igreja, buscar o Espírito Santo de Deus. Nós estamos hoje num tempo em que eu e você deveríamos estar clamando pelo Espírito Santo de Deus. Deixar de lado nossas orações rotineiras. Deixar de lado as orações que têm muito mais a ver com as nossas necessidades físicas, nossas necessidades nesse mundo. Nós deveríamos estar clamando ao Espírito Santo de Deus, por tudo que Ele é capaz de fazer, e por tudo que Ele foi orientado a fazer na minha vida e na sua vida. Imagina então o abismo que foi encontrado por essa pessoa quando ele chega nessa cidade. Ele deixa a ilha com todo aquele conhecimento, com tudo aquilo que ele imaginava que estava acontecendo, e quando ele chega aqui, ele vê um abismo enorme entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que está sendo vivido. Entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que agora os seus olhos conseguem ver, nessa cidade em que ele chega. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha o que diz.
Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa pessoa então chega na cidade com essa expectativa, porque com certeza, se ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, inúmeras vezes, ele com certeza leu esse texto, e assim como tantos outros. Então ele esperava que as pessoas tivessem um novo coração. Ele esperava que as pessoas tivessem sobre as suas vidas o Espírito Santo guiando sobre todas as coisas. Era isso que ele esperava de pessoas que também leram de alguma forma a Bíblia como ele leu. De alguma forma foram transformados como ele foi transformado. Ele queria encontrar pessoas que pudessem expressar para ele, fora dos papéis da Bíblia, daquelas folhas, mas pessoas que ele pudesse tocar e falar: caramba, aqui está alguém que de fato tem um coração transformado como o meu. Aqui tem alguém que fala daquilo que recebeu de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele obedece às leis, ele segue os mandamentos, ele ama, ele respeita, ele promove a paz, ele prega a justiça, ele se aproxima, ele não se distancia. Ele lê esse texto e tantos outros, e cria-se a expectativa ao sair daquela ilha, de que ele viveria isso de fato. Só que quando ele chega, ele diz: nossa, que caos! Meu Deus, que loucura é essa? Cadê as pessoas que também tiveram acesso, assim como eu tive, à palavra de Deus? Cadê esse povo que eu li na Bíblia, que era guiado pelo Espírito Santo? Cadê esse povo que o Senhor me mostrou na Bíblia, quando eu li, que eles tinham poder para curar, para falar para as pessoas a respeito de quem o Senhor é? Cadê essas pessoas? Irmãos, eu e você precisamos urgentemente voltar a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos voltar a clamar para que o meu coração e o seu coração volte a ficar mole diante de Deus, sensível a Ele. Sabe, irmão, chegar nesse lugar e diante da palavra de Deus, e diante da cruz, e diante de uma canção, você conseguir ter a percepção, a sensibilidade de que existem pessoas que ainda não têm o privilégio que você tem de estar aqui. E isso mexer com você, isso te impulsionar, isso fazer você ter mais sede de ler a Bíblia, de procurar alguém, de orar por alguém, de incentivar alguém. Precisamos voltar a clamar para que o Espírito Santo torne o nosso coração em carne. Precisamos voltar a clamar para que a nossa mente seja renovada de novo. Precisamos voltar a amar, respeitar, vivermos como cidadãos do reino. Vivermos como cidadãos do reino de Deus. Você consegue hoje distinguir o reino de Deus com o reino desse mundo? Se você tem dificuldade, se esforce. Busque na Bíblia para você entender o mundo em que você vive com o mundo que você foi convidado a viver.
esse novo reino, esse novo governo. Se você vive nesse mundo achando que você está vivendo o reino de Deus, sem que você perceba a diferença de um para o outro, cuidado. Comece a buscar entender como é o reino de Deus e como é o reino desse mundo. Porque do contrário, você vai viver como um cidadão desse mundo. Você vai fazer as coisas contrárias àquilo que o Espírito Santo quer que você faça e viva, porque Ele entende que você é um filho de Deus. A gente vive muito mais buscando entender mais esse mundo do que o reino de Deus, irmãos. A gente quer descobrir as coisas que vão acontecer aqui. A gente quer tentar descobrir o coração das pessoas. A gente quer o tempo todo ficar pesquisando para onde que fulano vai, para onde que ciclano vai, o que ele vai fazer, para onde ele vai nos levar, o que ele vai fazer disso, fazer daquilo. Nós ficamos o tempo todo tentando descobrir coisas relacionadas a esse mundo. E se você fizer um esforçozinho, você vai ver que isso tem a ver com as suas necessidades e os seus interesses. Não tem a ver com o interesse do reino. Não tem a ver com o interesse da igreja. Não tem a ver com o interesse em descobrir para onde Deus está querendo te levar. Estamos mais interessados em saber para onde esse mundo vai do que para onde Deus está conduzindo a igreja. Irmãos, Deus está conduzindo a igreja. Deus está conduzindo a igreja. E eu espero que o seu amém seja de alguém que está caminhando com a igreja. Porque concordar com isso é muito bom, mas melhor ainda é você estar nesse processo. Sabe quando você diz que você é um cristão, que você está buscando o tempo todo viver a palavra de Deus, viver o Evangelho, e você se vê no meio da igreja caminhando. Você está ali na massa. Você está ouvindo a voz de Deus. Você está sendo conduzido. Você tem certeza para onde você está indo. Você está vendo as coisas acontecendo. Você está vendo o Evangelho sendo pregado, as pessoas sendo transformadas, vidas se convertendo ao Senhor. Outra coisa é você olhar e falar assim: nossa, que lindo, a igreja está caminhando, que bacana. Olha a igreja passando, irmãos. A igreja está caminhando. Como eu adoro a igreja. Eu sou um admirador da igreja. Eu vou à igreja. E lá está indo a igreja, que bacana, que legal. Quer lavar com Deus. É uma outra coisa. E isso é muito perigoso. Primeiro, porque Deus não vai parar o seu propósito. Deus, Ele não vai parar a igreja, a sua caminhada. É importante que você caminhe junto, mas para isso você precisa clamar o Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque você, se não for dessa forma, você pode ter certeza que eu e você teremos dificuldades nesse processo. João 14, 15, 17 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Por isso que eu falo para os irmãos, é maravilhoso, irmãos. Eu não sei como você se sente, eu não quero que você se sinta orgulhoso, no mínimo constrangido. No mínimo constrangido.
O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Está aí, junto de você, no seu coração, na sua vida, na sua alma, cuidando de você, querendo conversar com você, te dar algumas orientações, querendo te tirar de algumas ciladas, de alguns enganos, tirando você de um povo que julga ser cristão, que julga ser um seguidor de Jesus Cristo. Ele está querendo te tirar do meio desse povo, porque ele está percebendo que você está sendo enganado. Você está no meio de um grupo, ou está caminhando com um grupo, com um tipo de pensamento, com um tipo de ideia, que por mais que pareça ser cristão, por mais que pareça ter conexão com a palavra de Deus, não tem. Ele quer te tirar desse engano, ele quer te tirar dessa mentira. Ele quer te tirar dessa estrada, porque ela não leva para os propósitos de Deus. É importante que eu e você, que a igreja volte a se relacionar com o Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos fazer nada sozinhos. Não podemos fazer nada sozinhos. Não sei se vocês já perceberam que quando eu e você decidimos fazer algo sozinho, no mínimo a gente estraga tudo. A gente estraga tudo. Experimenta pensar na sua vida. Eu estou falando para um cristão, para alguém que entende a vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. São para esses que eu estou falando, porque quando você faz algo sozinho, sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo na tua vida, você vai tomar decisões erradas. Você vai muito mais destruir do que levantar. Pode ter certeza disso. E se existe algo que eu e você, nesses últimos tempos, estamos fazendo, é fazer coisas sozinhos. Estamos tendo atitudes muito mais baseadas naquilo que nós pensamos do que naquilo que a Bíblia fala para mim e para você. Estamos conduzindo a nossa vida muito mais naquilo que nós achamos que deve ser do que naquilo que a Bíblia diz para mim e para você. Tudo na nossa, todas as áreas da nossa vida, quando nós colocamos a mão para conduzir de forma solitária, autônoma, nós estragamos, irmãos. Quando a igreja decidiu fazer coisas pela sua própria vontade, ela saiu do rumo do Evangelho. Quando muitos líderes se levantaram para se posicionarem com relação a tanta coisa que nós estamos vendo, quando decidiram colocar seu ponto de vista, a sua maneira de pensar, muitas igrejas foram divididas. E quando eu digo que ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo amor, é porque quando isso aconteceu, muitos falaram, não tem problema. Não tem problema. Quando o homem decide fazer coisas sozinhos, pensando, levantando a sua própria voz, colocando o seu próprio sentimento, as suas próprias ideias, ele tem uma tendência muito forte a perder a direção de Deus na sua vida. Não podemos fazer nada sozinhos e Deus sabia disso. Por que você acha que Ele deixou o Espírito Santo em você?
Ele poderia muito bem ter falado o seguinte: olha, vocês estão preparados, vocês são uma nova criatura, vocês viram tudo que eu fiz, então eu vou para o Pai e daqui para frente vocês continuam tudo que eu ensinei para vocês. Ele falou: não, eu vou deixar um consolador, eu vou deixar um conselheiro com vocês, e isso vai ser bom para vocês. É importante que eu vá para que ele venha. Eu não vou deixar vocês de maneira nenhuma sozinhos. Só que o tempo todo eu e você temos a tendência de buscar esse caminho solitário, esse caminho autônomo, esse caminho onde eu e você gerenciamos a nossa própria vida. Sabe por quê, irmãos, que hoje, eu estive essa semana conversando com um grupo, me chamaram para a gente conversar um pouco sobre família, sobre casamento, e ali estavam reunidas algumas pessoas, e todo mundo, a maioria sem igreja. Decidiram não estarem mais frequentando uma igreja, mas ainda assim vivem o Evangelho. Eu penso que quando eu deixo de estar na casa do Senhor ou junto com as pessoas, eu penso que eu sou uma parte do corpo que decidi ficar de fora, porque eu simplesmente pensei em mim mesmo. Experimente um dia ir para o trabalho ou sair de casa e falar para o braço direito: hoje você vai ficar em casa. Eu acredito que todos vocês vão ter dificuldade de fazer as coisas. Vocês vão sentir falta do braço direito. O que as pessoas precisam entender, e eu acho que nós precisamos entender, é que nós somos um corpo. Aqui é a igreja de Cristo. Quando eu estou aqui, ou quando eu estou envolvido em algo do Evangelho, quando eu estou envolvido naquele movimento que Deus está fazendo com a igreja, eu estou ali junto como instrumento de Deus para que aquele corpo siga. Não é simplesmente estar aqui e ocupar um lugar, é estar aqui sabendo que você, de alguma maneira, está trazendo sobre a vida de um outro irmão fé, coragem, ânimo. Ele está alegre por te ver aqui, você fica alegre por vê-lo, você sabe que Deus pode te usar na vida de alguém. Então, quando você entende esse propósito, que você foi chamado para viver num corpo, e que esse corpo é conduzido pelo Espírito Santo, então você vai abrir mão de muitas coisas na sua vida, e você vai começar a deixar de ser alguém autônomo, de alguém que gerencia a sua própria vida, para falar: eu tenho o Espírito Santo. Se você pudesse ler a Bíblia só a respeito do que o Espírito Santo faz e é capaz de fazer, você diria o seguinte: eu nunca mais quero colocar o dedo na minha vida, eu nunca mais quero dizer o que eu devo ou não devo fazer. Isso parece estranho, mas Alessandro, amanhã eu vou acordar, eu tenho que tomar uma decisão. Irmãos, eu tenho certeza que amanhã, quando você acordar, e por mais que seja rápido essa tomada de decisão, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te orientar. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Vocês lembram lá o povo de Israel sofrendo lá no Egito? Deus envia Moisés para lá, um bebê lançado no rio, e chega até aquele lugar, cuidado, protegido, sendo alimentado pela sua própria mãe, Deus providenciando todas as coisas. Isso simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo, simbolizava a presença de justiça, de misericórdia e de libertação. Deus não deixa aquele povo sozinho.
Deus faz questão de estar no meio deles e usa o próprio Moisés para libertá-los. Vocês lembram também no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estão lá, estava tudo sob controle, tudo organizado, cada um sabendo o que deveria fazer. Deus não precisava voltar ali com tanta frequência. Mas ele diz que todas as tardes ele estava ali visitando o homem e a mulher. Será por quê? Em um momento, o casal é enganado. Vocês estão conseguindo entender e perceber a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida? Depois que ele tira o povo lá do Egito pelo próprio Moisés, Moisés continua sendo a figura de Cristo na vida deles. O povo não anda sozinho, Deus está sempre levantando alguém, levantando um profeta para falar com eles, nunca deixando eles em silêncio, nunca deixando eles sem uma orientação, sem uma direção, a não ser nos momentos em que ele traria algum tipo de juízo, algum tipo de disciplina sobre o povo. Mas ele estava de olho, ele sabia dos passos das pessoas, ele sabia para onde eles estavam indo. Ele não tira o olho de mim, de você, como ele não tirava o olho das pessoas, do povo. Depois você vem e vê o próprio Jesus pessoalmente chegando para o povo e anunciando a chegada do teu reino, pregando o evangelho, curando as pessoas, se aproximando daquelas pessoas que eram maltratadas, que eram largadas. Ele faz questão de estar no meio delas. E aí vem o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele diz em João 16, versos 7 e 14: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele diz o seguinte, que o Espírito Santo vai glorificá-lo, porque ele receberá de mim e tornará a vocês conhecido. Olha a função, olha o papel do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, para nós simplesmente deixá-lo de lado. Para nós simplesmente não vivermos conectados com Ele o tempo todo. Ele tem coisas grandes para anunciar para mim e para você. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de Deus, ele vai falar das promessas do Senhor. Ele vai te ensinar como caminhar, como agir. Ele vai te ensinar como falar com a sua esposa, como falar com seus filhos, como lidar com as pessoas. Ele vai te ensinar a respeito de tudo. Você não vai ser uma pessoa longe da cultura, das questões da vida. Não, ele vai te ensinar a falar de tudo. Ele vai te orientar quanto à política, ele vai te orientar quanto a tratar as pessoas lá fora. Ele vai te orientar nos momentos em que você estiver envolvido em situações em que você está sendo levado para uma vida enganosa. No capítulo 14, 26, ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disser. A sensação, irmãos, que nós temos hoje, e parece que nós estamos vivendo, é que nós não estamos conseguindo ser lembrados pelo Espírito Santo. Mas a culpa não é dele, é óbvio. A questão é que nós estamos sendo lembrados de muitas outras coisas. Nós estamos interessados em lembrar de outras coisas, de pensar em outras coisas. Mas ele diz, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você consegue hoje perceber na tua vida o Espírito Santo te lembrando de coisas que podem mudar a sua vida, que podem te ajudar a ser um cristão, a ser alguém que quando alguém vier de uma ilha extremamente conectado com Deus e chegar diante de você e falar, caramba, vamos nos unir, vamos pregar o Evangelho, porque em você tem o Espírito Santo de Deus, porque durante todo esse tempo que eu li, eu consigo ver em você aquilo que Ele me mostrou. Dói, irmãos, o coração quando nós vemos hoje a dificuldade que um ímpio tem de identificar um cristão no meio do mundo. E dói mais ainda porque quando ele é identificado, ele consegue se parecer mais com o mundo do que de fato com um cristão. Porque o que sai do teu coração não é aquilo que o Espírito Santo pode trazer, pode lembrar. Vocês sabem qual é o papel do Espírito Santo? Quem sabe? A Bíblia fala, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quando a gente pensa no Espírito Santo como nosso Consolador, logo a gente pensa que ele vai... Quando a gente está triste, ele vai ali consolar a gente, chorar com a gente, né? Ele vai falar, não fica assim. Não fica assim. Você não nasceu para isso. Mas é interessante que a palavra consolador, o Espírito Santo também, além de consolador, ele tem outros papéis nesse processo de consolar. Ele conforta, ele consola e ele te anima. Isso é muito interessante. Isso é interessante porque eu e você, nós estamos precisando ouvir a voz do Espírito Santo como um consolador. E como seria a voz do Espírito Santo como um consolador para mim e para você? Ele diria para você hoje o seguinte: eu sou Deus, eu sou o Senhor, fica calmo, descansa o teu coração, descansa, não se preocupe com o resultado mais tarde, descansa o teu coração. Isso é interessante, irmãos, porque eu sou o teu Deus, eu quero trazer para você consolo porque você está aflito, você está angustiado, você está ansioso, você está preocupado. Mas fique tranquilo, porque eu sou Deus. E também é triste quando a gente percebe hoje, na vida da igreja, o desespero por conta desse processo que nós estamos vivendo hoje.
durante toda a existência do povo de Deus. Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai sempre governou a igreja, sempre cuidou da igreja, sempre. Ele como nosso conforto. Eu controlo todas as coisas com a minha mão direita. O Espírito Santo tem falado isso para você nesses dias? Talvez você já saiba disso, ou talvez ele esteja falando, mas você está tão sobrecarregado que você não consegue ouvir isso. Você não consegue entender isso. Isso não consegue chegar até a tua alma. Mas o Espírito Santo também, ele quer trazer conforto para você hoje, dizendo o seguinte: eu controlo todas as coisas com a minha mão direita. Pensa, irmãos, nas ideias que nós defendemos, ou naquilo que nós pensamos, se elas estão muito mais ligadas aos nossos interesses, à nossa maneira como nós vamos viver, como vai desenrolar a nossa vida, do que como vai desenrolar o reino de Deus. O papel do Espírito Santo é com a igreja, o papel do Espírito Santo é com o povo de Deus, com aqueles que foram chamados. Por isso que Deus diz: de maneira nenhuma eles serão, eu perderei, eu lançarei fora. Não vai se perder aqueles que o Senhor me deu. E pelo contrário, eu vou colocar neles o Espírito Santo, porque eles vão dar continuidade. Eu e você fomos chamados para dar continuidade, para pregar o Evangelho, falar do reino de Deus, falar desse reino que nós vivemos. E quantas outras coisas você não pensa? Claro que eu penso. Penso tanto que eu coloco diante dele. E ele vai me conduzindo. Quando eu vejo que está batendo um desespero, eu falo: opa, tem alguma coisa errada. Se eu estou desesperado, se eu estou preocupado, é porque eu me afastei um pouco, eu deixei de ouvi-lo, eu deixei de perceber a mão dele, e logo eu volto. E aí eu consigo de novo trazer equilíbrio à minha vida. Aí eu consigo trazer de novo à minha mente que Deus é soberano, que Ele cuida de todas as coisas, que Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de mim. Nós precisamos também, nesses dias, ouvir o Espírito Santo como alguém que nos anima. Levanta, põe-te de pé, porque eu sou contigo. Não sei se vocês perceberam que parece que os momentos que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, é como se, por mais que ela estivesse gritando, ela está como um sino, fazendo barulho, simplesmente. A igreja não está produzindo, irmãos. A igreja não está pregando. A igreja está fazendo barulho. E às vezes, quantos de nós, como um membro desse corpo, não estamos simplesmente fazendo barulho? Estamos nos envolvendo em coisas que você vai chegar no final do dia e vai falar assim: nossa, meu dia não foi nada produtivo. A igreja se cansa, porque se envolve em uma luta que na verdade, ou uma guerra que na verdade ela não foi chamada nesse momento a lutar, ou melhor, talvez tenha sido até chamada a lutar, mas lutar de forma sábia, orientada por Deus, com equilíbrio. Com equilíbrio. Olha o que diz Pedro, e eu estou indo para o meu final. Olha o que diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana.
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A gente precisa clamar ao Espírito Santo também, para que nós sejamos impelidos por Ele. Nós precisamos voltar a ser impelidos pelo Espírito Santo, não pelas nossas vontades, não pela nossa visão de mundo, pelo aquilo que a gente entende de mundo. Precisamos olhar esse mundo com os olhos do Senhor. E o bom de tudo, irmãos, é que nós temos o Espírito Santo. Meros mortais. Olha para você, olha para mim. Hoje estou vivo, amanhã eu posso não estar. Olha a importância do Espírito Santo. Esses homens não foram inspirados por eles mesmos. Eles não falaram da parte deles. Eles falaram da parte de Deus. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai consolar a mim, é o Espírito Santo que vai consolar você, consolar a mim. Ele vai consolar os cristãos, ele vai consolar a igreja, ele vai dar ânimo. Ele é que vai nos ajudar, irmãos, nos momentos difíceis. Não se preocupe. Não se preocupe. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai estar lá quando você precisa. Ele vai estar lá quando você precisar, com certeza, não tenha dúvida disso. Se hoje você tem uma preocupação, seja ela qual for, diante do cenário em que você está vendo, tenha certeza que o Espírito Santo vai estar lá para te ajudar. Se você descansar nisso, você vai viver muito mais o reino de Deus. Experimenta descansar nisso. Experimenta acreditar nisso. Converse com Ele hoje, amanhã, em casa, onde você estiver, e fala: olha, tá difícil, cara, mas eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar porque você inspirou aqueles homens a escreverem tudo que está na Bíblia. E não é mentira, eu tenho certeza disso, porque Deus botou isso no meu coração. Então eu vou acreditar em você. Estevão acreditou tanto, irmãos, tanto, que quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia, o texto é maravilhoso. Olha o que diz Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus de pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Aonde estava o Espírito Santo, irmãos? Aonde estava o Espírito Santo? Com Estevão. Ele não vê o Espírito Santo longe dele ou fora dele, assim como ele viu Deus e viu Jesus à direita do Pai. O texto diz que então Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos para o céu e o Espírito Santo faz ele olhar para o céu e falar assim: olha, eu estou com você. Lá está Deus e Jesus, mas eu estou aqui fazendo o meu papel, porque Ele disse que eu estaria com você, e Ele me colocou dentro de você, justamente para esse momento e para tantos outros. Eu estou aqui. E pelo fato de eu estar aqui, você está diante de uma situação tão difícil, vendo a glória de Deus. Vejo os céus abertos, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Queria que você ficasse de pé, vou chamar os músicos.